A noite em São Paulo era um véu pesado e úmido, pontilhado por luzes frias que mal conseguiam perfurar a densa névoa de poluição e desespero. No coração pulsante e indiferente da metrópole, onde o asfalto rachado era o único tapete e os prédios imponentes, espelhos de opulência, lançavam sombras longas e ameaçadoras, um homem caminhava. Arthur Sterling, um nome sinônimo de império, de inovação, de um sucesso tão estrondoso que parecia ter sido forjado em uma fornalha de estrelas, movia-se com a pressa calculada de quem tem o mundo a seus pés. Seus sapatos italianos não tocavam o chão sujo, eles deslizavam sobre ele, imunes à sua degradação. A cada passo, o contraste era mais gritante, o brilho polido de seu terno impecável contra a escuridão que envolvia as vielas, o aroma discreto de seu perfume caro em meio ao fedor rançoso de lixo e esgoto. Ele estava ali por um motivo que a maioria de seus pares jamais compreenderia, uma visita forçada a um mundo que ele havia, conscientemente ou não, ignorado por décadas. Sua presença ali era um paradoxo ambulante, um titã em um cemitério de sonhos esquecidos. Ao seu lado, encolhido como se tentasse fundir-se à sombra do pai, estava Miguel, um menino de 10 anos cujos olhos, grandes e assustados, pareciam carregar o peso de muito mais anos. Seus joelhos ralados e a sujeira incrustada nas unhas eram um testemunho silencioso de uma vida vivida nos limites da sobrevivência. A mão de Arthur repousava, hesitante, sobre o ombro magro do filho, um gesto de posse mais do que de afeto genuíno, um lembrete tácito da distância intransponível que os separava, mesmo quando lado a lado. A atenção de Miguel, contudo, não estava na mão do pai, nem nas luzes distantes que prometiam um conforto que ele jamais conheceria. Estava fixada em um canto escuro, onde, aninhados em um colchão de papelão velho e em meio a restos de comida descartados, 2 outros meninos dormiam. Eram figuras pequenas, quase indistinguíveis na penumbra, seus rostos marcados pela fome e pela privação. Miguel, com uma clareza assustadora que arrepiou Arthur até a alma, apontou um dedo trêmulo. Pai, ele sussurrou, a voz embargada por uma emoção que Arthur lutava para decifrar, eles se parecem comigo. Aquelas palavras, simples e devastadoras, ressoaram no silêncio carregado da viela como um raio, partindo a armadura de indiferença que Arthur havia construído ao longo de uma vida de sucessos e distâncias. O que Miguel via ali não era apenas a semelhança física, algo que Arthur, em sua arrogância, jamais teria notado, mas um reflexo cru e inegável de uma parte de si mesmo que ele havia enterrado tão profundamente que quase a esquecera. Aquele reconhecimento instantâneo, nascido da inocência infantil em meio à mais crua miséria, desmantelou as defesas de Arthur, expondo um turbilhão de emoções há muito adormecidas: culpa, surpresa, uma dor lancinante, talvez, o primeiro vislumbre de uma compaixão que ele acreditava ter erradicado de si. Aquele momento, capturado sob a luz fraca de um poste distante, era o ponto de ignição, o chamado silencioso para uma jornada que o forçaria a confrontar a verdade que se escondia nas sombras de seu próprio passado, uma verdade guardada a 7 chaves por décadas, um segredo que agora se desdobrava com a força avassaladora de uma inundação. A vida de Arthur Sterling sempre foi um testemunho de ascensão, de superação de obstáculos que, para a maioria, seriam intransponíveis. Construiu seu império do zero, tijolo por tijolo, em um mundo que parecia conspirar contra ele. Mas essa narrativa de sucesso, tão cuidadosamente elaborada e exibida, escondia uma lacuna, um vazio que ele preenchia com trabalho, com ambição, com a busca incessante por mais. Ele se tornou o arquiteto de seu próprio destino, mas, ao fazê-lo, ergueu muros altos demais, isolando-se em uma fortaleza de conquistas que o impedia de ver as fundações sobre as quais tudo fora construído, ou melhor, desconstruído. A realidade que Miguel acidentalmente desenterrou naquela noite não era um desvio em seu caminho, era o caminho que ele havia tentado apagar, a história que ele havia se recusado a contar. Aquele olhar compartilhado, o pai poderoso e o filho questionador, sobre os meninos adormecidos no lixo, não era apenas um momento de reconhecimento, mas o prelúdio de uma investigação dolorosa, uma exploração de memórias fragmentadas e reencontros inesperados que o levariam de volta às origens, a um passado que ele pensava ter deixado para trás, mas que, na verdade, o moldara de maneiras que ele apenas agora começava a entender. Aquele lampejo de luz fraca, a observação de Miguel, era mais do que uma simples constatação, era um espelho que refletia não apenas a aparência, mas a essência de uma conexão esquecida.
A semelhança que Miguel enxergava, e que Arthur, em sua cegueira autoimposta, ignorava, era a prova viva de um vínculo que transcendia a riqueza, a distância e o tempo. Era a dissonância entre o magnata e o garoto de rua, a linha tênue que os separava e, ao mesmo tempo, os unia de forma inegável. Aquele momento, em sua crueza e desolação, forçou Arthur a questionar não apenas o que ele havia construído, mas quem ele era, e, mais importante, quem ele havia deixado de ser. A jornada que se iniciava prometia ser uma escavação profunda em seu próprio ser, uma confrontação com um passado doloroso que, até então, era apenas uma névoa distante. As sombras da desigualdade, que ele tão habilmente navegava em seu dia a dia, agora se materializavam à sua frente, personificadas em aqueles dois meninos adormecidos, e em seu próprio filho, que, com sua inocência, o empurrava para um abismo de verdades há muito ocultas. A força daquele reconhecimento, a visceralidade da conexão que Miguel sentiu, era um chamado para a ação, um imperativo moral que Arthur não podia mais ignorar. A noite, que antes era apenas um cenário para suas reflexões solitárias, agora se tornava um palco para o desdobramento de uma verdade que o assombraria até que fosse confrontada. A simplicidade da observação de Miguel, pai, eles se parecem comigo, era a chave mestra que abria as portas de um cofre de memórias e segredos, revelando um passado que ele havia tentado, em vão, sepultar sob camadas de sucesso e poder. Aquela noite, naquela viela escura, não era o fim de um caminho, mas o início de uma busca pela redenção, uma jornada que testaria os limites de sua compreensão sobre amor, riqueza e perdão, pintando um quadro comovente de esperança em meio à desolação que ele próprio, de certa forma, ajudara a criar. A urgência era palpável, a necessidade de desvendar a verdade, de entender a origem daquela semelhança que ligava seu filho a esses meninos esquecidos, era o motor que agora impulsionava Arthur Sterling para além dos limites de seu mundo privilegiado, em direção a um passado que clamava por ser visto, por ser reconhecido, por ser, finalmente, perdoado. A memória de Arthur, antes um cofre selado, agora se abria como um livro antigo, suas páginas amareladas e frágeis revelando uma história de abandono e resiliência. Ele recordou, com uma nitidez perturbadora, os dias de sua própria infância, não os dias dourados de sua educação privilegiada, mas os fragmentos de um tempo anterior, um tempo de pobreza e incerteza. A imagem de sua mãe, uma figura etérea e marcada pela luta, emergia com força incomum. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas seus olhos carregavam uma sabedoria silenciosa e um amor profundo, um amor que Arthur, em sua busca por um futuro melhor, havia interpretado como fraqueza. Agora, ele percebia a força contida naquela ternura, a coragem necessária para nutrir a esperança em meio à escassez. A lembrança de um pequeno amuleto que ela sempre carregava, um pedaço de madeira entalhada com um sol estilizado, trazia de volta a sensação tátil de sua mão sobre a sua, um conforto em noites frias e solitárias. Ao revisitar essas lembranças, Arthur começou a desvendar as camadas de sua própria identidade. Aquele garoto, o Arthur Sterling que agora comandava um império, era, em essência, a criança que ele havia se esforçado tanto para deixar para trás. Aquele amuleto, que ele guardara em um canto esquecido de sua mansão, tornou-se um símbolo tangível da conexão que ele havia tentado romper. A desolação que ele via nos olhos daqueles dois meninos na viela era um eco de sua própria jornada, uma jornada marcada pela necessidade de provar seu valor, de transcender as limitações impostas por suas origens. O sucesso, para ele, não era apenas ambição, era um escudo, uma armadura contra a vulnerabilidade, uma forma de garantir que nunca mais sentiria o frio da rejeição ou a amargura do esquecimento. Cada conquista, cada contrato assinado, cada novo empreendimento era um passo para longe daquela criança que um dia apontara para outros como ela, uma criança que, de certa forma, ainda habitava dentro dele. Contudo, a necessidade de confrontar o passado não era apenas uma questão de autoconhecimento, era um chamado para reconhecer a responsabilidade inerente à sua posição. A desigualdade que ele observava, antes uma estatística distante, agora se manifestava como uma realidade palpável, um reflexo direto das escolhas feitas, ou não feitas, ao longo de sua vida. Aquele amuleto, que ele havia guardado como uma relíquia de um passado a ser superado, agora se revelava como um elo, uma ponte entre o homem que ele se tornará e a criança que ele fora. A lembrança de sua mãe, sua força silenciosa e seu amor incondicional,
começava a moldar uma nova perspectiva sobre o que significava ser um homem de sucesso. Não se tratava apenas de acumular riqueza, mas de entender o impacto que essa riqueza poderia ter, de reconhecer o poder de transformar vidas, de estender a mão para aqueles que ainda trilhavam o caminho árduo que ele um dia conhecera. Aquele momento com Miguel, a observação inocente e profunda, atuou como um catalisador, forçando Arthur a reavaliar suas próprias ações e omissões. A semelhança que seu filho enxergava não era apenas física, era uma ressonância de experiências compartilhadas, de uma herança que, mesmo que não verbalizada, persistia. A madeira entalhada, o amuleto solar, tornou-se um ponto de ancoragem, um lembrete de que, por mais que se tentasse fugir, as raízes permanecem. A força de sua mãe, a resiliência que ele tanto admirava, agora se manifestava em sua própria necessidade de enfrentar a verdade, de não permitir que o passado definisse o futuro de forma negativa, mas que o informasse, o moldasse com sabedoria e compaixão. Aquele amuleto, antes um símbolo de um passado a ser esquecido, agora representava a esperança de um futuro onde a conexão e o reconhecimento pudessem prevalecer sobre o esquecimento e a indiferença. À medida que as camadas de esquecimento se desfazem, revelando a textura intrincada de uma história muito silenciada, a compreensão de Arthur Sterling sobre sua própria trajetória se aprofunda, transcendendo a mera sucessão de eventos. A luz fraca da viela, antes um mero detalhe ambiental, agora irradia um significado mais profundo, iluminando não apenas o presente, mas também as paisagens desoladas de um passado que, de forma inegável, moldou o presente. A semelhança apontada por Miguel, uma observação tão singela quanto poderosa, não se restringe a traços faciais ou físicos, ela ecoa em um nível mais sutil, uma ressonância de experiências, de lutas silenciosas, de uma humanidade compartilhada que a opulência e a distância não conseguiram apagar completamente. Aquele reconhecimento, nascido da inocência, serviu como um chamado para desatar os nós de uma narrativa pessoal, desvendando as tramas de um destino que, em sua complexidade, se entrelaça com destinos que pareciam, à primeira vista, irremediavelmente distantes. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as fundações do Império de Sterling, outrora vistas como um testemunho de sua força inabalável, agora se revelam intrinsecamente ligadas a fios de vulnerabilidade e a ecos de uma vida anterior, repleta de desafios. A resiliência que ele tanto cultivou, a capacidade de superar adversidades, não foi uma virtude adquirida em um vácuo, ela foi forjada nas fornalhas de necessidades mais básicas, temperada pela força silenciosa de figuras que ele, em sua ascensão, relegou ao esquecimento. Aquele amuleto, outrora um mero objeto de apego infantil, agora se manifesta como um farol, guiando-o através das brumas de suas próprias defesas emocionais, lembrando da sabedoria contida na simplicidade e na conexão genuína. É como se um rio subterrâneo, há muito represado, encontrasse uma fenda em seu leito, emergindo com força renovada, capaz de irrigar paisagens áridas que antes pareciam condenadas à esterilidade. Diante dessas percepções acumuladas, o caminho que se descortina para a resolução ganha uma clareza inesperada, embora não isenta de complexidade. A verdade desenterrada não é um mero dado a ser processado, mas uma força transformadora, capaz de redefinir a própria essência do sucesso e da responsabilidade. A jornada de Sterling, de um magnata distante a um homem confrontado com as raízes de sua própria história, ilustra a interconexão inegável entre o indivíduo e a sociedade, entre as escolhas pessoais e o impacto coletivo. A riqueza, antes vista como um fim em si mesma, agora se apresenta como um meio, um instrumento cujo verdadeiro valor reside na capacidade de promover a cura, de construir pontes onde antes havia abismos. Aquele olhar compartilhado com Miguel, e através dele, com os meninos adormecidos, era o vislumbre de uma humanidade que clama por reconhecimento, um chamado para transcender as barreiras impostas pela fortuna e pela indiferença. À medida que nos aproximamos da conclusão desta narrativa, torna-se evidente que as diversas linhas de desenvolvimento convergem para um ponto crucial, a redefinição do que significa verdadeiramente pertencer e prosperar. A história de Arthur Sterling não é apenas sobre um homem que descobre um segredo, é sobre a jornada de um homem que redescobre sua própria humanidade, que aprende a valorizar as conexões que o definem, não as posses que o distinguem. Aquele amuleto solar, um símbolo de calor e vitalidade, representa a centelha de esperança que persiste mesmo nas circunstâncias mais sombrias,
um lembrete de que o potencial para a transformação reside em todos nós, aguardando o momento certo para florescer. A jornada, em sua totalidade, sugere que o verdadeiro legado não se mede pela fortuna acumulada, mas pela profundidade do impacto humano, pela capacidade de espalhar luz onde antes reinava a escuridão, promovendo um ciclo de reconhecimento e redenção. A luz da manhã, finalmente rompendo a névoa que envolvia a cidade, lançou um novo brilho sobre a viela. Não era mais um cenário de desolação, mas um espaço onde a verdade, antes oculta, agora se manifestava com a clareza serena de um novo dia. Arthur Sterling, o homem outrora aprisionado pela armadura de seu sucesso, agora se via despojado, não de sua riqueza, mas de suas defesas. A semelhança que seu filho Miguel enxergara, um elo invisível entre mundos aparentemente opostos, transformará-se na chave que destrancara as portas de sua própria alma. Aquele amuleto, a pequena peça de madeira entalhada com um sol estilizado, que ele recuperara de um canto esquecido de sua mansão, não era apenas um objeto de nostalgia. Era um testemunho vivo da força silenciosa de sua mãe e um lembrete pungente da resiliência que ele próprio carregava em seu interior. A jornada que o trouxera até ali, forçando-o a revisitar as sombras de seu passado, não fora um desvio, mas o próprio caminho para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo que o cercava. A riqueza que Arthur acumulara, tão cuidadosamente construída, agora adquiria um novo significado. Não era mais um fim em si mesma, mas um meio poderoso, uma ferramenta capaz de curar as feridas do passado e de construir pontes sobre os abismos da desigualdade. Aquele encontro fortuito, a observação inocente de Miguel sobre os meninos adormecidos no lixo, fora o catalisador para uma transformação que se estenderia muito além de sua própria vida. A jornada de Sterling, de um magnata distante a um homem que reconhece e abraça sua humanidade compartilhada, demonstrava que o verdadeiro legado não se mede pela fortuna acumulada, mas pela profundidade do impacto humano. Era a capacidade de espalhar luz onde antes reinava a escuridão, de estender a mão para aqueles que ainda trilhavam o caminho árduo, de cultivar um ciclo de reconhecimento e redenção que ressoaria por gerações. Aquele sol entalhado em madeira tornou-se o símbolo de um calor que poderia dissipar o frio do esquecimento, um lembrete de que a conexão genuína é o bem mais precioso. O amor e o perdão, outrora conceitos abstratos em sua vida regida pela lógica e pela ambição, agora se manifestavam como forças tangíveis, capazes de reescrever histórias e de trazer esperança onde antes havia desespero. A decisão que Arthur enfrentava não era mais uma questão de escolha entre o dever e o desejo, mas um imperativo moral que emergia da própria essência de sua experiência. Aquele momento na viela, sob a luz fraca que anunciava o amanhecer, não era um ponto final, mas um novo começo, um convite para viver uma vida onde a empatia fosse tão valorizada quanto o lucro, onde a compaixão fosse tão cultivada quanto o sucesso. A verdadeira prática, a vivência diária dos valores que ele agora redescobria, começava ali, naquele exato momento, com a promessa de um futuro onde a riqueza fosse um meio para a transformação, e não um fim que cegasse para as realidades alheias. A história de Arthur Sterling, portanto, não terminava com o desvendar de um segredo, mas com o desabrochar de uma nova compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente humano, um testemunho comovente de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da esperança e do perdão sempre encontra um caminho para brilhar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do poder da empatia.